Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo 2, nós lemos o apóstolo escrever assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele escreveu cartas que nos alimentam até hoje. Ele escreveu lá na prisão de Roma a carta a Filemon, a carta aos Colossenses, a carta aos Laodicenses, a carta aos Efésios. A mais cristológica é Colossenses, a carta que fala da nossa riqueza em Cristo, a carta que diz que nós somos supertrilionários. Efésios é a carta mais divina. E quando ele fala aqui, ele deixa tão claro: pela graça sois salvos. Graça é um assunto que nós começamos a ouvir falar 63 vezes. No Novo Testamento, graça, 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 parece uma obsessão de Paulo. Mas acontece que Deus preparou o momento para ele derramar a graça. Ele já tinha no coração, Deus já tinha no coração a certeza de que ele derramaria a graça. Nós lembramos que foi cometido um pecado no céu. A Bíblia menciona 2 arcanjos, o arcanjo Miguel e o arcanjo Lúcifer. Lúcifer se rebelou contra Deus, comandou uma rebelião e caiu. Lúcifer virou Satanás e os anjos que estavam com ele viraram demônios. Mas Deus não moveu uma palha, como dizemos, para redimir os anjos. Mas quando o homem caiu lá no Éden, na mesma hora, Deus publicou o seu plano. Deus anunciou. Ele falou para Eva e para o diabo que estava travestido de serpente: Eu porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas o teu descendente, mulher,
lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Então Deus ali estava dizendo que aquela briga era dele, que ele ia restaurar tudo, porque havia uma intimidade tão grande. Havia aqueles momentos de Deus com Adão e Eva no paraíso. A Bíblia diz que Deus vinha pela viração do dia para estar com aquele casal. Afinal de contas, Deus criou o homem para ele. E agora, tudo parecia perdido, mas Deus não é perdedor e Deus jamais fica frustrado. Então Deus ali estava dizendo que ia rever, que ia retirar toda aquela dor e que ele ia reaver o homem de volta para ele. Ele prometeu isso lá no Éden para Eva. Quando os dois foram expulsos do Éden, eles não saíram de mãos vazias, eles levavam uma promessa, chamada aliança adâmica ou aliança edênica. Passou tanto tempo, foram tantos milhares de anos, mas então chega Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, quando Paulo de Tarso nos diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A Bíblia diz no capítulo 1 de João que a graça, que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Antes que Deus desse a sua graça, ele trouxe a lei. Lei. A lei de Deus é perfeita, como está escrito no Salmo, e restaura a alma. A lei de Deus é santa. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus agora vai formar uma nação. Deus leva aquele povo, Deus começa a se revelar a eles, principalmente através de nomes, e quando chega adiante, já no Monte Sinai, eles tinham atravessado todo o Neguebe, Deus então dá a lei, e eles prometem cumprir. Eles fizeram a aliança. Deus faz primeiro uma aliança só com Abraão, depois ele faz uma aliança com o povo de Israel. Eles recebem a lei, porque não pode haver uma nação sem lei. Ali era uma nação santa. Deus diz para eles, Moisés diz para o povo de Israel: agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vós sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Havia uma condicional, porque Deus diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Sabemos que eles não cumpriram. Sabemos que eles se misturaram com outros povos. Sabemos que eles quebraram várias vezes a aliança e por isso foram tantas vezes levados cativos, mas Deus não é perdedor. Deus tinha estabelecido que ele teria na terra uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva dele. Então, quando Deus deu a lei,
O povo não cumpriu. Mas Deus continua na sua intenção, como diz a palavra de Deus em Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos será frustrado. Eles não puderam guardar a lei. Então Deus vai enviar a graça. E a graça vem através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Nós acabamos de ler. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Esta questão de lei e graça armou uma confusão no início da igreja. A igreja foi perseguida exatamente pelos legalistas. Às vezes pensamos que foi o governo de Roma que perseguiu a igreja. Não foi, foram os judeus. Eles não podiam aceitar que um gentio fosse salvo sem circuncisão e sem cumprir a lei de Moisés, que nem eles conseguiam cumprir. Então, houve grande dificuldade a respeito disso, e Deus chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Nós vamos ver que a lei foi trazida, o poder da lei, no capítulo 2 de Atos. Já no capítulo 3, Deus vai abraçar, pela graça, um excluído pela lei. No capítulo 3 de Atos, nós vemos Pedro e João que subiam ao templo para a oração da hora nona. Ora, a oração da hora nona era uma oração por pecados ocultos. Então, as pessoas subiam às 3 da tarde para essa reunião. A Bíblia diz aqui que era levado um homem coxo, era levado diariamente um homem coxo de nascença, que era deixado na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Você pensa, esse homem já tinha mais ou menos 40 anos. Ele nasceu coxo. E pela lei, eu vou ler para os irmãos, pela lei. Levítico 21, versículo 18 diz: pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado. Este homem não podia entrar na assembleia. Além do mais, os fariseus decretaram que uma pessoa que nascia com defeito tinha pecado antes de nascer, ou seus pais tinham pecado. Então, uma pessoa que nascia com defeito, ela era maldita. Ela não podia entrar no templo, ela não podia casar. Nasceu maldito. Vocês lembram de um momento lá em João, no capítulo 9, quando Jesus Cristo estava com seus discípulos, ia passando o homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi este homem ou foram seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas foi para que se verifique na vida dele a glória de Deus. Mas esse era o conhecimento. Então aquele homem era colocado na porta. Ele pedia esmola a quem entrava, mas ele não podia entrar. Engraçado. Nem todo mundo
ia ao templo todos os dias. Mas a Bíblia diz que este homem era posto diariamente. Todos os dias ele estava ali presente. Ele ouvia todas as orações lá de dentro. Ele ouvia todos os hinos. Ele sabia de todas as pregações. Aquele homem conhecia todo mundo. Conhecia os rabinos, a mulher do rabino, a sogra do rabino. Sabia de tudo. Mas ele estava do lado de fora. Estava do lado de fora. Um dia, a graça de Deus já foi derramada. O Espírito Santo já desceu, já está no coração de todos aqueles que receberam Jesus como único Senhor. Capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona. Chegou lá, o homem estendeu a mão para eles, baxixe, que é a forma de pedir esmola em hebraico. Baxixe. Pedro disse: olha para nós, ouro e prata não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Segurou nele, levantou, o homem se firmou nos pés, pá, entrou no templo. Deu um salto para dentro. Ele tinha passado a vida do lado de fora, sem poder entrar, porque era maldito. Mas agora, pelo nome de Jesus, ele entra, salta de alegria. O que foi que aconteceu? A graça o abraçou. Ele era impedido pela lei, mas agora a graça o alcançou. Aquilo que a lei proibia, a graça chega lá. Vou dar mais um exemplo. A Bíblia diz, eu vou mostrar para vocês, Deuteronômio 25. Deuteronômio 25 diz, não, Deuteronômio 23 diz, aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Coisa horrível, né? Está escrito. Deuteronômio 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Ponto final. Só vou dar esse versículo porque nós temos o exemplo aqui em Atos, no capítulo 8. O Evangelho, depois da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, se espalhou. Nós podemos ver que Jesus Cristo disse assim, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Evangelho já tinha se espalhado em Jerusalém, já tinha acontecido a perseguição, e Estevão já tinha sido martirizado, e o Evangelho, a Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, tiveram que deixar Jerusalém por causa da perseguição, conduzida por Paulinho de Tarso. Agora, chega o Evangelho em Samaria. Quando o Evangelho chega em Samaria, nós vamos ver que a Bíblia diz que Filipe, ele desceu a Samaria e ali ele anunciava a Cristo. E no capítulo 8,
o capítulo 8 fala sobre o ministério de Filipe. A Bíblia diz: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. No ministério desse, como está o de Filipe, um anjo apareceu para Filipe. O ministério de Filipe, desse jeito, como nós dizemos hoje, bombando em Samaria. O anjo chega para ele e diz: Filipe, ele diz: eis-me aqui, Senhor, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este se encontra vazio. Se você estivesse no lugar de Filipe, o que é que você ia dizer? Senhor, e aqui como é que vai ficar? Quem vai me substituir? Quem vai pregar amanhã quando o povo chegar? Mas Filipe não teve disso, não. O anjo disse para ele, ele disse: sim, senhor. Pé na estrada. Direção do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Parou. O GPS só deu até aqui. Parou. E ficou esperando. Lá ele está vendo um poeirão subir. Vinha uma carruagem. Quem é que vinha nessa carruagem? O ministro de finanças do reino da Etiópia. Está vendo? Ele vinha na sua carruagem. A Bíblia diz que ele tinha ido a adorar em Jerusalém. Ai, ai, ai. Vamos ver isso. Porque ele era eunuco. Ele não podia fazer parte da congregação. Como é pela lei, aqueles a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não poderá entrar na assembleia. O eunuco não podia. Eu não sei qual era o caso dele, mas um ou outro ele não podia. Mas este homem tinha no coração um desejo tão grande de adorar. O coração dele clamava por Deus, mas ele era impedido porque era eunuco. Sabe o que ele fez? Eu vou para Jerusalém para ver o povo adorar. Eu vou ver, eu quero estar perto. 2 dias na carruagem, porque ele morava no sul do Egito, na Núbia. 2 dias para chegar a Jerusalém, para ir, 2 dias para voltar. Pois ele foi. Ele foi e agora ele está voltando. Como é que este homem está voltando? Ele está voltando frustrado, triste. E perguntando por que eu, com tanto desejo de entrar, participar, adorar, eu não posso, porque eu sou eunuco, porque eu tinha que ser eunuco. Você pode imaginar a tristeza no coração desse homem. Quando Filipe está lá parado, lá vem o homem na carruagem. Ele era responsável por todo o tesouro de Candace, rainha dos etíopes. O Espírito Santo disse: aproxima-te deste carro e acompanha. Filipe se aproximou mas Filipe prestou atenção porque aquele homem estava lendo a Haftorá. Ele estava lendo, porque tem a Torá, são os livros de Moisés. E a Haftorá são os profetas maiores.
E ele estava lendo em voz alta. E Filipe observou que ele não estava entendendo. E Filipe disse: compreendes o que vens lendo? Ele disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? Filipe seguramente se ofereceu. Ele mandou parar a carruagem. Filipe sentou. Filipe entrou. A Bíblia diz que Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olhe bem, a passagem que ele estava lendo era capítulo 53 do profeta Isaías. Aí, enquanto eles estão indo, o eunuco disse para Filipe: olha, aqui tem água, que impede que eu seja batizado? Filipe disse para ele: alto lá, é lícito, se tu crês de todo o coração. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fez a sua profissão pública de fé, a sua confissão. Então, eles desceram, Filipe o batizou, e quando eles saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe para Azoto. Quando o eunuco olhou, Filipe não estava mais lá. E ele desceu o seu caminho cheio de alegria. Vocês viram? Ele era impedido pela lei, mas a graça vai abraçá-lo. Aquilo que a lei impedia, a graça abriu o caminho. Porque pela lei, a lei prepara para a graça. Ficou muito difícil das pessoas entenderem isso. A lei prepara para a graça. Existe um momento em que Paulo, na sua terceira viagem, eu estava lá semana passada pregando, Paulo, na sua terceira viagem, ele chega a Éfeso e ele encontrou 12 homens que se diziam discípulos de Jesus Cristo. Mas ele não viu evidências de Jesus Cristo naquelas vidas. Então ele disse para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A Bíblia diz que os homens disseram assim: nós nem sabemos nada que existe Espírito Santo. Ninguém falou para nós sobre o Espírito Santo. Foi então que Paulo conversou com eles e eles foram batizados em Jesus Cristo. Como esses discípulos só conheciam o batismo de João. Vamos ver o que aconteceu. Quando João fazia o batismo de arrependimento que apontava para a vinda do Messias. O batismo de arrependimento de João olhava para frente, para o Messias. João foi morto. Os discípulos deles se espalharam e naquela época a cidade célebre das universidades, da cultura e do ensino era Alexandria. Com certeza, discípulos de João foram para Alexandria, porque Alexandria era uma cidade que mais de 1/3 da população era de judeus. E ali eles pregaram o ensino de João, o batismo de arrependimento. Um desses homens que aprendeu sobre o batismo de João foi Apolo. Apolo passou em Éfeso antes de Paulo e pregava
mas pregava só o batismo de arrependimento. Vocês entendem? O batismo de arrependimento nos ensina a olhar para frente, para o Messias que vem. Mas o batismo de Jesus nos ensina a olhar para trás, para o Calvário, para o que já aconteceu, para o que está pronto. Nós seguimos a Jesus não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Nós seguimos a Jesus com gratidão, porque Ele já fez tudo lá na cruz. Ele já levou a minha morte. Ele já levou a minha maldição. Ele já levou o meu julgamento. Eu já fui julgada. Eu não preciso morrer para ser julgada. Já fui julgada em Cristo lá na cruz. Assim, quando nós olhamos essa confissão do eunuco, nós lembramos de algo. Ele entra na graça. A graça foi abraçá-lo na hora da dor, na hora da frustração. Ele viu todo mundo entrando no templo e ele não podia entrar. E a graça de Deus vai abrir a adoração para ele, vai encontrá-lo no meio do caminho. Não apenas os coxos eram proibidos de entrar, e os eunucos, mas os gentios eram proibidos. Existia no templo o átrio dos gentios, era lá fora. Existia um paredão onde estava escrito: nenhum gentio pode ultrapassar esta parede sob pena de morte. Se algum gentio ultrapassasse, seria morto, porque os gentios não faziam parte do povo de Israel pela lei. Nós lembramos que quando Deus chamou Abraão, Ele disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Então, quando Deus chamou Abraão, Ele prometeu salvação para os gentios. Agora Jesus Cristo já veio, já redimiu, já subiu aos céus, o Espírito Santo já veio, o Evangelho, a graça já foi derramada. Nós vimos para o coxo de nascença, para eunuco. E onde ficam os gentios? Vai chegar lá. A Bíblia fala, no capítulo 10 de Romanos, que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Esse homem era centurião de uma corte chamada italiana. Quer dizer, ele chefiava um exército de 100 guerreiros. Ele não era judeu, ele não cumpria a lei de Moisés, ele não adorava o Deus de Abraão, ele não era discípulo de Jesus Cristo, mas ele era um homem piedoso, religioso. A Bíblia diz que este homem era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus.
Às vezes nós pensamos, isso não é suficiente? Não. Deus decidiu, desde que ele enviou o seu filho, para chegar a ele, teria que vir através do filho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas acham: todos os caminhos levam a Deus. Sim. O islamismo é um caminho que leva a Deus para julgamento. O espiritismo é um caminho que leva a Deus, sim, para julgamento. O budismo leva a Deus, sim, para julgamento. Mas o único caminho que leva a Deus como Pai é Jesus. Então, este homem era um homem piedoso, caridoso, temente a Deus, mas cadê Jesus? Não tinha. Às vezes pensamos assim, muitas pessoas me dizem: irmã, mas minha avó era tão boazinha. Ela não fazia mal a ninguém, ajudava os pobres, dava esmola. Só faltava tirar a roupa do corpo para ajudar os outros. Mas ela era devota de Maria. Irmã, com certeza ela está no céu. Eu digo: minha filha, eu não sei. Porque salvação é só em Jesus Cristo. Mas como uma pessoa pode ser tão caridosa? Porque quando Deus está fabricando você no ventre da sua mãe, Ele tece você com alguns dons. Tenha certeza de uma coisa, vou repetir: seu pai não sabe fazer filhos. Ele não sabe fazer nem esse microfone. Sua mãe não sabe fazer filho, viu, João? Um homem e uma mulher se deitam, mas quem faz o filho é Deus. E quando um homem e uma mulher se deitam, o homem deposita a sementinha do corpo dele no útero da mulher. E Deus traz uma vida lá de cima. E Deus começa a tecer um corpo para aquela vida viver na terra. Porque para viver na terra tem que ter um corpo feito do pó. Agora, Deus vai entremeando dons. Deus, o Pai, tem 7 dons para entremear. Estão escritos em Romanos capítulo 12. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Sabe a sua vovó, que é tão bonzinha, que você acha boazinha? Quando Deus estava tecendo ela, botou 90% de misericórdia. Ela vai ser uma pessoa misericordiosa. Com certeza. Você gosta de estudar, gosta de ler? Lá no ventre da sua mãe, Deus botou, digamos, 80%, 90% do dom de ensino, que capacita você a gostar de ler. É o dom da pesquisa. E assim, Deus distribui esses dons. E é por isso que você vê muito macumbeiro misericordioso. Mas é tão bonzinho. É porque Deus deu o dom para ele. Servir a ele está servindo o diabo. Mas o dom que Deus deu está dado. Era o caso de Cornélio. Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua família.
fazia muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Mas a Bíblia diz que de contínuo, orava. E a oração dele não entrava, não chegava diante de Deus, porque não ia através de Jesus. Na Bíblia nós vemos que os hipócritas oram. É Jesus que diz, viu? Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quer dizer, hipócrita também ora. Quando nós vemos em Apocalipse 8, tem um momento em que a Bíblia diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez silêncio no céu cerca de meia hora. Aí entram 7 anjos. A cada um deles é dada uma trombeta. Eles ficam esperando. Aí entra um outro anjo com um incensário de ouro na mão. Ele vai, é dado a ele pega a brasa do altar diante de Deus. É dado a ele muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. A sua oração subiu para aquele incensário. Agora a sua oração vai perfumar o trono de Deus. A oração dos santos. Os santos são todos aqueles que renderam a vida a Jesus Cristo. Foram feitos filhos de Deus e receberam o Espírito Santo que começa em nós o processo da santificação. Esses são os santos. A Bíblia não nos dá nem autoridade para dizermos que santo é quem já morreu e depois de morto está fazendo milagre. Se eu morresse, tivesse que fazer o milagre, primeiro milagre que eu aqui, ressuscitava. Os santos somos nós. Vê quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, a carta ele dirige aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Os santos estavam todos sentados ouvindo a carta. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha feito milagre. Então, agora a oração dos santos perfuma o trono de Deus. Mas e as outras orações de quem não é santo? De quem não vem através de Jesus Cristo? Ela não chega. E Deus ouve? Ouve. Porque Deus não é surdo. Deus ouve tudo. E o que acontece com elas? Bem, Cornélio, de contínuo, a Bíblia diz, versículo 2 do capítulo 10 de Atos, de contínuo orava a Deus. E ficava ali, batendo. Aí um dia, Deus disse, chamou um anjo dele e disse, vai lá, vai falar com este homem. E o anjo desceu e veio falar com Cornélio. E disse, Cornélio fixou nele os olhos e disse, que é, Senhor? O anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, porque ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência fica à beira-mar. Pronto. Cornélio era um centurião, um homem que sabia dar e receber ordens. Ele pensou, anjo, tem que mandar chamar um homem? Isso é coisa séria. Chamou seus ordenanças, mandou
para Jope. De Cesareia para Jope eram 2 dias. Os homens foram chamar Pedro. Então, 2 dias para lá, voltaram com Pedro, 2 dias para cá. Quando Pedro chegou, enquanto os homens estavam para lá, Cornélio preparou. Chamou toda a sua família, todos os seus amigos, fez assim uma congregação, estava todo mundo ali, querendo saber o que ia acontecer. Nunca tinham ouvido o evangelho. Ali nenhum era adorador do Deus de Abraão. Eram todos gentios, separados de Israel. E quando Pedro chegou, Pedro perguntou para ele: olha, por que o senhor mandou me chamar? E Cornélio explicou para ele: faz hoje 4 dias que eu tive uma visão assim. Me deu o teu endereço e sem detença mandei chamar-te. Ele diz: e fizeste bem em vir. Agora estamos todos nós aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado, o que te foi ordenado da parte de Deus. E Pedro começou a falar. O que ele tinha para falar? Jesus Cristo. Salvação. Começou a entregar. Aquela plateia estava totalmente na expectativa, porque estava ouvindo uma notícia totalmente nova. A Bíblia diz no versículo 44 de Atos 10, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Você viu? Gentios. O evangelho, a graça de Deus que foi derramada a um coxo na porta do templo, ao eunuco no caminho que descia de Jerusalém para Gaza, agora abraçou os gentios. Isso é graça. Como é que você entra na família de Deus? Você entra quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você crê. E você é selado com o Espírito Santo da promessa, como está escrito em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando Paulo diz aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Significa que não há nada que você possa fazer para ser salvo. Nada. Você não pode fazer nada para ser salvo. Olhe bem, quando Paulo estava preso em Filipos, que ele e Silas estavam à meia-noite, presos, encarcerados, amarrados, tinham tomado uma surra terrível. Lá pela meia-noite, eles cantavam, eles oravam, e os outros presos ouviam. Que culto diferente. Deus sacudiu os alicerces da prisão. Todos os cadeados que prendiam os presos foram soltos.
O carcereiro, quando viu aquilo, ele viu que todos os presos estavam soltos, ele teria que pagar com a vida dele se aqueles homens fugissem. Ele pegou, acendeu a candeia, viu que todos estavam ali, ele pegou uma espada e ia se suicidar. Quando Paulo disse para ele: não te faça mal nenhum, todos nós estamos aqui. Ele olhou, ele se jogou aos pés de Paulo e disse para ele: que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. O que eu devo fazer para ter a fé que a senhora tem? O que eu devo fazer para crer nisso tudo que a senhora prega? O que eu devo fazer para ser salvo? Não há nada que um perdido possa fazer para se salvar. Está perdido. Se nós estamos mortos, como Paulo diz aqui, nos nossos pecados e delitos, morto não pode fazer nada. Só Deus pode salvar. A Bíblia diz: a salvação pertence ao Senhor. No capítulo 2 de Jonas, versículo 9, diz: ao Senhor pertence a salvação. Então, nós precisamos de alguém que nos salve, porque nós estávamos perdidos. E Deus, que não tem plano de salvação. O plano de Deus é de santificação. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é para sermos salvos. O plano de Deus para nós é santificação. Mas ninguém pode ser santo se não for salvo. Então, só Deus pode salvar. Ele vai lá, nos salva para sermos santos. Como que Deus nos salva? A fé é um dom de Deus. Ele nos dá a fração necessária de fé para nós crermos na palavra de Deus e abrirmos o nosso coração a Jesus Cristo. E na hora que nós ouvimos a palavra e nós entregamos o nosso coração, nós confessamos Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Então ali estamos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Nos é dado o Espírito Santo. Nós somos feitos filhos de Deus. Agora, como que isso aconteceu? Pela graça de Deus. Não precisou fazer nada. Só se arrepender dos seus pecados. Este é o evangelho que nós temos que entregar. É o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Mas é pela graça, não é por obras, não há nada que possamos fazer para ser salvos. Mas no nosso caminho de santificação, nós vamos ter que dedicar todo o nosso empenho. Quando Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não da lei, para que ninguém se glorie. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, aqui nós estamos no lugar onde o Senhor nos reuniu essa noite. A sua mão poderosa
movida pelo seu amor e o seu poder, nos reuniu aqui neste lugar, ó Pai. E nós queremos bendizer o seu nome e tributar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, pela sua bondade e misericórdia. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam. Batiza a nossa casa numa unção completa de paz, de alegria, de bem-estar. Que o Senhor, com a sua presença santa, possa estar neste momento ministrando cura, ministrando libertação, porque nós esperamos no Senhor e nós lhe somos gratos, porque mesmo sendo pecadores, nós podemos chamá-lo de Pai. Nós podemos da terra ministrar adoração ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos voltar para as nossas casas, na sua presença, e não esquecer jamais que somos seus filhos, para manifestar a sua glória, onde quer que estejamos aqui na terra. E nós lhe agradecemos por este dom, em nome de Jesus. Amém.